Porque, por exemplo, se Deus sempre existiu, se Ele sempre foi o que é, e a realidade, essa onde nós estamos, apenas passou a existir um dia, então, se nós simplesmente passamos a existir, significa que de um tempo para trás nós não existimos. E Ele sempre existiu, sempre foi o que é. Só que dentro dessa nossa realidade, que é limitada, que ela passou a existir, está acontecendo e irá acabar, nós não vemos Deus, certo? Nós não vemos Deus, Deus não está aqui para a gente enxergar. Então, na verdade, essa realidade, o que nós enxergamos hoje, é uma mentira, é uma ilusão, é uma fantasia. Essa não é a verdade, essa não é a realidade. O que nós chamamos de realidade não é a realidade. É uma realidade com, entre aspas, né, uma fantasia, que passou a acontecer. Então, o lado real é o de Deus. Então, quando a gente morre, a gente sai da fantasia e vamos para o lado que realmente existe, que é o de Deus, que a gente não vê. Então, o lado verdadeiro não é o que se vê, o lado verdadeiro é o que não se enxerga. É o que está além da nossa compreensão, da nossa visão, dos nossos sentidos. É como, colocar um exemplo aqui, como se toda essa mesa aqui fosse Deus, mas digamos que essa mesa seja infinita, né? Não tem fim aqui. E essa chave que está, esse negócio bem aqui, ó. Esse papel está aqui no meio. Só existe essa mesa aqui. Aí, dessa mesa, surge aqui esse papel aqui no meio, no centro aqui. Ou seja, nós estamos aqui dentro do papel. Limitados dentro do papel. Nós não conseguimos enxergar a mesa, porque nós estamos presos dentro do papel. A mesa amarela aqui, trevas e tal, e o papel amarelo. Essa é a realidade, que nós chamamos de realidade. Mas quando a gente morre, a gente escapa dessa prisão aqui, ó, tempo, espaço e matéria. Nós escapamos e vamos para o todo, que é para o que realmente existe, para a realidade, que é para a mesa. Nós passamos a preencher a mesa e ver a mesa como um todo. Então, o fato de nós não vermos Deus e o fato de nós um dia termos sido criados, ou na visão, digamos, de cientistas de ateus que acreditam em teoria de evolução, de Big Bang ou qualquer outra coisa que não seja criacionismo, então na visão deles, nós simplesmente passamos a existir um dia. Então, se nós passamos a existir, significa que nós não existíamos. E o que existe é o que sempre existiu. Então o que sempre existiu é o invisível. Mas para existir, não é aqui que tem que fazer? Aí para a gente existir, exatamente, para a gente existir, para ir para o lado que realmente existe, para a gente ir para o lado real, que é o lado de Deus, então, o que Deus fez? Deus, a gente chama Deus como um nome masculino. Essa foi uma ideia, um propósito do próprio Deus colocar essa ideia na mente da gente para a gente ter dificuldade de achar a resposta. Para que seja realmente difícil a resposta de ser encontrada e que realmente seja encontrada só porque a gente está procurando. Então, essa que é a beleza, que ele fez tudo difícil, colocou a confusão, assim como fez lá em Gênesis, se eu não me engano, 11, que falou, eia, desçamos, confundamos os homens. Deus fez a confusão, Deus plantou a confusão. Deus plantou a confusão e a desgraça lá no jardim do Éden, no centro do jardim, fez todas as frutas para o cara comer, para Adão mais a Eva comer, e botou a desgraçada do fruto, né, da árvore, bem no meio do jardim, e a mais linda de todas. Quer dizer, vocês podem comer do que vocês quiserem, mas não comam dessas. Ou seja, vocês comem disso aí que não é tão gostoso, mas essa melhorzona, mais bonita, mais top, mais suculenta, não toque. Entende? Não... Então Deus plantou a desgraça, a dificuldade, a pegadinha no centro do mundo, no centro da terra, no centro das regiões celestes, no centro da nossa mente. Nós somos levados, nós somos induzidos, nós somos levados ao extremo dessa dificuldade de querer, de desejar a verdade, de comer da verdade e de aceitar a verdade. Nós somos levados, empurrados a errar, a não querer, a não aceitar o que é certo. Então, por quê? Quem rejeitar tudo isso, na verdade, prova que merece existir para sempre, prova que merece receber o que Jesus Cristo colocou em metáfora 100 vezes tanto além de tudo aquilo que você tenha deixado para trás. Então, prova que merece. É como
na própria metáfora de Jesus, ele diz assim: a um foi dado um talento, a outro foi dado dois, foi três, enfim, e o outro 5. Quem tinha 5 produziu outros 5, ficou com 10. Quem tinha 2 produziu 4, ficou com produziu outros 2, ficou com 4. Quem tinha 1 não produziu nada, só 1. O que tinha 1, que não produziu nada, foi tirado 1 que foi dado, que tinha sido dado, e esse 1 foi dado para aquele que produziu mais, que produziu 5. Ou seja, quem não tem nada, não tem nada, não tem nada na vida, que é a própria vida, e que não produz nada com a vida, até a vida será tirada, porque nem era dele. Esse é o talento. O talento é a própria vida. Mas aquele que fez da vida alguma coisa, que granjeou alguma coisa, que produziu na vida, ganhou uma outra vida. E na outra vida é a metáfora do dobro do que tinha. O dobro de vida, por exemplo. O dobro de possibilidades. Só que Jesus diz que não é só o dobro de riquezas, mas ele coloca no governo de tudo que ele possui, na gerência de tudo que ele possui. Ou seja, é muito mais do que ganhar uma vida eterna. Na verdade, é ganhar a possibilidade de dominar as riquezas de Deus. O que é a riqueza de Deus? É conhecimento, é sabedoria, possibilidade de criação. Todas essas coisas são o patrimônio de Deus. O patrimônio de Deus é o que ele é. Então ele doa isso para quem vence o jogo. Então, quem produziu menos, produziu o dobro. O dobro de... o que significa que a gente evolui a partir da nossa educação recebida, da nossa carga genética recebida. O que nós somos quando nós nascemos? Nós somos, entre aspas, pré-determinados a ser o quê? Se nós tínhamos uma predisposição natural para ser, por exemplo, eu vou ser um motorista. Vou ser um motorista de caminhão. Isso é o que está programado. As minhas possibilidades naturais, sem eu me esforçar, eu vou ser motorista. Então, porque está na minha carga genética e na minha família já tem carro. Então, eu vou conseguir dirigir, porque a minha mente já tem essa programação de motorista, e eu já tenho um carro que eu posso dirigir. Ok. Se na minha idade adulta for só isso que eu conseguir, para Deus eu não produzir nada, porque eu estou dentro daquilo que me foi oferecido. Porque eu estou dentro daquilo que foi colocado como possibilidade natural. Então, para eu ter um mérito diante de Deus, diante do Criador, eu preciso não apenas me tornar um motorista. Eu preciso pegar esse carro, dirigir, ganhar dinheiro, comprar outro carro, colocar outras pessoas para trabalhar, construir uma empresa, uma frota e empregar muitas pessoas. Então, isso é o que é esperado. É que eu produza a partir daquilo que eu ganhei, que já tenho. Então, essa é a metáfora. Durante a vida, qual foi a educação que a gente recebeu? Recebi uma educação assim, 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 foi assim que eu fui criado e é assim que eu vou ser. Não, não é assim que você vai ser. A partir daqui é que você melhora. Então, por exemplo, eu gosto de uma metáfora assim. Digamos que você consiga correr 1 quilômetro dentro de... Não, digamos que dentro de 10 minutos você consegue correr 1 quilômetro. E eu, dentro de 10 minutos, consigo correr 10 quilômetros. Sei lá, você tem algum problema de saúde, não sei o que acontece com você, mas você só consegue, o seu limite é 1 quilômetro. E o meu é 10 quilômetros. Então nós vamos para uma corrida. Começa o cronômetro. Disparamos o cronômetro. Eu e você, nós damos largadas ao mesmo tempo. Quando der 10 minutos, certinho, que bateu o cronômetro, você conseguiu correr. Você correu a meta 1 quilômetro. Você bateu, chegou lá certinho, 1 quilômetro. E eu, que conseguia 10, mas eu estava correndo contra ti, acho que 5. Tá bom, porque já é 4 a mais dele. Então eu, na verdade, te humilhei cabulosamente. Te humilhei muito, porque eu corri 4 km a mais do que tu. Cheguei a 5 km. Mas adivinha, quem é que sobe no pódio? Tu. Eu não ganho bosta nenhuma. Nada. Por quê? Porque o meu mínimo,
apesar de ser muito melhor do que o seu resultado, eu não me esforcei, não tive o mínimo esforço para conseguir ser melhor do que você. Porque na verdade a corrida não é contra você, a corrida é contra mim mesmo. A única corrida que existe é contra mim. Porque eu não estou competindo contra ou a favor as suas habilidades naturais. Eu estou competindo contra ou a favor as minhas habilidades. Se as minhas habilidades me dizem que eu devo correr, que eu posso correr 10 quilômetros, o mínimo esperado de mim é que eu corra os 10. Qualquer coisa menos do que isso é uma irresponsabilidade diante da capacidade que eu tenho. Ou seja, eu estou desprezando a capacidade que eu tenho e desonrando o seu esforço de dar o melhor. Então, no momento que eu te humilho por correr só um, na verdade eu estou me humilhando. Humilhando a minha própria capacidade, desprezando o meu próprio talento, as minhas próprias habilidades, que é de correr até 10. O mínimo esperado de mim era 10. Não tinha como ser menos do que isso. Então você sobe no pódio, porque você simplesmente deu o seu melhor. E eu não sou, porque eu poderia muito mais do que você. E por mais que eu tenha feito algo mais do que você, ainda está muito aquém das minhas capacidades. Isso é perfeito, essa metáfora é perfeita. Porque tem gente que acha que vai ter que... tem que escrever uma grande história, tem que se tornar visível para o mundo, tem que ser uma pessoa grande, visível para o mundo, para poder ser alguma coisa diante de Deus, para ter alguma coisa. Não. Ou tem que... Pessoas que condenam outras pessoas porque não atingem um nível, às vezes, de inteligência, um nível de sabedoria, não atingem um nível de iluminação que ela já atingiu e condenam elas por isso. E, na verdade, aquelas pessoas podem ser, na metáfora, salvos, pode vir a ter existência eterna, subir no pódio. E essa pessoa que é muito mais iluminada, que é muito mais, tem muito mais gabarito para muitas coisas, tem muito mais talentos, ela pode ir para a inexistência, ser condenada, porque a capacidade dela era muito maior. E dentro da capacidade dela ainda foi pouco. E ela ainda julgou, condenou aquela que podia menos. Mas aquela que podia menos, aquela que evoluiu só um pouquinho, mas ela dobrou a quantidade de evolução que ela tinha predisposição natural para ser. Uma pessoa que aprendeu, por exemplo, que na família dela todo mundo é analfabeto. Todo mundo é analfabeto. E ela conseguiu escrever o próprio nome. Essa pessoa vai ter o prêmio, todos os prêmios do mundo, e vai tirar o prêmio daquela pessoa que todos na família dela tinha diploma de medicina e ela só terminou o ensino médio. Ou seja, uma pessoa que só sabe escrever o nome, ela é muito melhor diante de Deus, diante da verdade, da coerência, do óbvio, que é o fato de ter se esforçado, de ter dobrado a capacidade, de ter dobrado o talento, ter dobrado o seu nível, o seu grau de intelectualidade, de inteligência, de evolução. Ela dobrou segundo o que lhe foi oferecido, e aquele outro, na verdade, caiu, porque todas as possibilidades dele eram de ser um médico, e ele só terminou o segundo grau. Então, em comparação com a pessoa que mal escreve o próprio nome, digamos, se essa pessoa que terminou o segundo grau, o ensino médio, tivesse nascido naquela pessoa de analfabetos, talvez ela nem conseguiria falar, de acordo com o nível de evolução que ela involuiu, na verdade, do tanto que ela decresceu. Eu acho isso muito bonito, porque a vida inteira é toda sobre isso. Então, quando a gente morre, que a gente se liberta disso aqui, dessa caixa craniana, no outro vídeo eu falei caixa torácica, quando a gente se liberta dessa caixa craniana aqui, que a gente se fragmenta no todo de novo, que a gente volta para ser pro todo, porque os nossos pensamentos são feitos de energia, não existe matéria no pensamento, certo? Os pensamentos são feitos de conexões elétricas, de pontos de luz. Então, quando esses pontos de luz, essa energia se dissipa, que ela se liberta do corpo físico, da matéria, se liberta dessa prisão aqui, de 7 camadas, então ela volta a ser parte do todo. Ela se expande para todo o universo, se torna em todas as partículas que estão em toda parte. Então a gente passa a ser invisível, como é o próprio Deus,
e na realidade na qual ele está, que é a invisibilidade. Só que sendo invisível como ele é, a gente consegue se entender, porque a gente é igual. Que a gente é invisível só em relação àquilo que foi criado.